Então estava faltando o que para a igreja de Corinto? Amor para com Deus e amor para com os irmãos. E isso redundaria em quê? 3 coisas terríveis aqui estavam acontecendo na igreja de Corinto. Primeira coisa, fraqueza. Por causa disso, olha só a consequência. Eles estavam fracos. Segunda coisa, o pecado primeiro ele enfraquece. Segundo lugar, ele faz o quê? Adoece. Terceiro lugar, e aqui é morte física, não é morte espiritual só não. Aqui é morte física também. Porque naquela época era muito normal que, na cultura da época era muito normal que a palavra para morte, dormir. Para nós hoje não, mas a época era. Não é? Então essa é a questão que nós temos que refletir. Por causa de um comportamento inadequado, pecaminoso, Paulo disse, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Uma coisa seríssima estava acontecendo aqui. Então servir a Deus sem consciência é sinônimo de quê? Morte. Às vezes, irmãos, a pessoa fica doente na igreja e não sabe por quê. Fica fraca, não sabe por quê. Porque o pecado o quê? Enfraquece. Sintoma do pecado. Por que o irmão está assim e o irmão está assado? Por causa de pecado. Por que a pessoa está doente às vezes? Nem sempre, mas às vezes é por causa do pecado. E por que algumas pessoas estão morrendo? Por causa do pecado. Se acontecia lá, vocês acham que parou de acontecer isso? Não. Então nem todo mundo que fica fraco, doente, que morre, é consequência natural, não. Às vezes é consequência do pecado, às vezes. Cada caso é um caso. Olha só a seriedade desse acontecimento, né? Da igreja de Corinto. Aí no verso 31, acompanhe comigo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se nós julgássemos a nós mesmos, não haveria necessidade do Senhor não nos julgar. Não haveria necessidade do Senhor nos julgar, se nós julgássemos a nós mesmos. Se fosse assim, mas não é. Aí vem o verso 32. Mas, quando somos julgados, não é? Somos disciplinados pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então a igreja ela tem que ser julgada, sim, mas não no sentido de julgar para sentenciar o inferno. Isso aí quem faz é Deus. Julgada no sentido de há um problema, tem que corrigir, tem que ser avaliado, examinado. Por isso que aqui tem o termo aqui, a palavra, examine-se o homem a si mesmo e depois dá uma ordem, o homem beba. Muita gente reflete isso aqui, entende isso aqui errado. Porque está falando para examinar. Se tiver pecado, qual que é a receita? A orientação. Peça perdão. E depois faça o quê? Come bíblia. Tem gente que fala assim, eu não posso sair. A gente está errado. Isso é interpretação até maligna. Agora, se a pessoa está num pecado e ela não quer sair, aí é uma outra questão. Aí ela deve, é opção. Aí ela deve ficar sem cear. É opcional. Ela não quer sair do pecado. Aí ela não vai poder ser purificada, né? Porque ela não quer. Agora, se ela arrepender no momento da ceia, seja qual for o pecado, ela pode pedir perdão, o Senhor perdoa, para que ela ceie. Certo? Verso agora 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns aos outros. Não estava acontecendo, eles não estavam esperando uns pelos outros. Verso 34. Se alguém tem fome, como em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, para condenação. Então nós temos que estar nos reunindo para, quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter concurso. Então tem coisa que às vezes é por isso que o pastor fala assim, fulano, eu vou conversar com você no particular. E tem coisa que não é no lugar, talvez não é no momento. Cada caso é um caso. Então por que Paulo ele tinha esse cuidado? Você vê, a gente tem que também saber o que falar, a hora de falar. Porque dependendo do que eu falar para você ou para qualquer irmão aqui,
Eu posso te levantar, te ajudar a corrigir algo, mas dependendo do que eu falar também, eu posso piorar. Então tem que se ter cuidado, porque a boca de um cristão vai promover edificação, não é morte. Nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente tem que estar sempre pensando, calma lá, o que eu vou falar para esse irmão para recuperar ele, porque está numa situação difícil. A gente tem que tentar, nem sempre a gente vai conseguir. Isso não quer dizer que você vai conseguir todas as vezes, porém é a tentativa, esse é um pensamento. Então quando você vê Paulo falando tão seriamente aqui, houve necessidade disso. Nossa, que palavra dura. Não, Paulo tinha que falar, essas coisas que estão acontecendo com vocês aí são uma consequência do que vocês estão vivendo. Já pensou se você está errado, alguém fala que você está certo? Você está achando que isso vai ser bom? Ou eu? Quem de nós pensa assim? Mas aí a pessoa também tem que saber falar. Porque quando eu falo uma coisa para você com amor, e lá no capítulo 13 Paulo fala do amor de uma forma maravilhosa, né? Com amor, a chance de dar certo é muito mais. Porque com amor você vai sentir. Então se você tiver de ser restaurado pelo amor, você vai ser. Agora, pela ignorância, a chance de você não ser restaurado é grande. Então a nossa boca é para proferir a palavra de Deus, mas com amor. Olha, às vezes eu converso com o irmão é testemunha disso, outros também, no irmão ali. Né? O irmão estava até meio passando mal semana passada, mas graças a Deus melhorou, né? Às vezes eu converso com o irmão, a gente conversa um longo período, um longo tempo, né? A gente não tira satisfação, algumas conclusões, né? Ali acerca de algumas coisas, o irmão se abre, não é bom isso? Isso não faz efeito? Porque é o amor. Então você se preocupar, a igreja de Corinto estava individualizando tudo. Nós temos, chegamos e comemos, os outros se virem para lá. Então não é assim. Eu tenho que entender uma coisa: o problema do evangelista é o meu problema, a dor dele é a minha dor. Se ele estiver errado, eu vou chamar ele num canto e falar com ele com amor. Se eu estiver errado também, eu vou chamar num canto e falar com amor. Por quê? Porque nós queremos morar no céu. Nós queremos morar no céu. Nós queremos que quando Cristo nos chamar, a gente morrer ou apagar. Se a gente morrer antes dele vir, a gente quer ir para o descanso eterno, não para o tormento eterno. Agora, se Jesus vier e a gente estiver vivo, a gente vai estar com o Senhor para todos sempre. E tudo que nós estamos fazendo aqui, ouvindo, fazendo aqui na igreja, vai ser para a nossa salvação. Não é uma reunião para condenação. Então, quando nós nos reunirmos, como nós estamos nos reunindo aqui hoje, deve ser para a nossa salvação. A reunião da igreja é reunião de quê? Salvação. Mas se a igreja não vigiar, pode ser reunião de condenação. Por quê? Porque isso aqui é o quê? É o corpo de Jesus. Quem que é dono dele? Jesus. Eu sou dono do corpo? Não, eu não sou dono nem do meu corpo. Por que eu não sou dono do meu corpo? Porque Jesus me comprou. Meu corpo pertence a ele, eu tenho que fazer a vontade dele. Amém. Nesse sentido, que eu não sou dono do meu corpo, está entendendo? Eu pertenço a ele. O que ele falou lá? Aquele que não renunciar a tudo quanto tem, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, ele tem que ser o dono. Ou ele é dono ou não serve para ele, né? Está bem? Amém. Vou pedir o nosso irmão Gelson, o evangelista Francisco, que está me ajudando em oração. Um fica do lado do pão, por favor, e o outro fica do lado do vinho. Vamos estar orando agora, apresentando esses elementos do Senhor, não é? Vamos estar, Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos o pão, apresentamos o vinho ao Senhor, para que passem a ser elementos espirituais para a nossa salvação, Senhor. É lógico, meu Pai, que o pão aqui não vai se transformar no corpo de Cristo, nem o vinho no sangue. Isso é simbólico, mas é espiritual. Nós cremos, ó Pai, que quando nós oramos e consagramos, esses elementos passam a ser elementos para salvação. Para quem comer, discernindo o corpo de Cristo. Sim, sim. Então nós consagramos esses elementos ao Senhor, meu Pai, para que seja uma ceia para a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmão, quem pegar o pão, pegar o vinho, pegue e comece a fazer sua oração. Amém?
faça a oração, a sua reflexão, de tudo que você fez durante a última Santa Ceia até hoje. Faça isso discernindo, tá? Discernindo, como Paulo diz, tem que discernir o corpo de Cristo. Vamos fazer a nossa oração, cada um, né? Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós estamos pedindo-te perdão dos nossos pecados, Pai, atos, pensamentos, Pai, obras, tudo que fizemos, ó Pai, que não foi para louvor do Teu nome, não foi para edificação, não foi, meu Pai, para a glória do Senhor. Às vezes nós agimos na carne, às vezes nós falhamos, porque nós vamos ter que lutar contra o pecado da nossa carne até o último dia da nossa vida nesta terra. Então, ó Deus, perdoa-nos das nossas falhas, perdoa-nos, ó Pai, de tudo que nós fizemos que não agradou o Senhor, que não foi, meu Pai, para a glória do Teu nome, porque tudo que nós fizermos, ó Pai, seja por obras, pensamentos, como Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Então, ó Deus Pai, nós te pedimos perdão do nosso coração. Se eu magoei, meu Pai, algum irmão, e mesmo talvez sem ter percebido, eu peço perdão, meu Deus e meu Pai, por não ter percebido, e ao irmão, que de repente também eu não percebi que fiz, porque acontece às vezes, ó Pai, a questão de nós não percebermos o que nós fazemos em algumas situações, para que nada, meu Pai, esteja entre nós e o Senhor, para que, meu Pai, caia por terra tudo aquilo que é acusação do diabo, que é o acusador da nossa alma, ele não tem outra coisa a fazer também, meu Pai, além dessa, que é de nos acusar diante do Senhor, ó Pai. Então, que caia por terra toda a acusação de Satanás contra a nossa vida, meu Pai, e que o sangue de Cristo, esse na cruz do Calvário, esteja purificando de todo pecado nesta noite, como diz a Tua palavra, para que nós sejamos, ó Pai, justificados, ó Pai, e dignificados, para que participemos da Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Erga o seu pão para o alto e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o Teu Filho para morrer, sofrer o seu corpo na cruz do Calvário pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Eu não te fé como de graça. Quem já acabou de comer pode erguer um pouquinho o cálice e dizer assim: Senhor meu Deus, eu agradeço pelo Senhor ter enviado Teu Filho para verter o Seu sangue na cruz do Calvário para a purificação das nossas vidas de todo pecado. Pai, por meio desse cálice de vinho que simboliza o sangue de Cristo, eu renovo a minha aliança com o Senhor e cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus, que eu dou com fé pelo do caso. Glória a Deus, aleluia. Pai, nós te agradecemos por mais um dia em que nós tivemos aqui a oportunidade de estar ceando, meu Pai. Nós temos passado por tantas coisas no mundo, um mundo de tantas mudanças, ó Pai, tantas coisas ruins, mortes, doenças, e nós não sabemos, ó Pai, o que vai acontecer desta Santa Ceia que nós acabamos de participar dela para a próxima. Mas Deus, o que nós pedimos ao Senhor é que o Senhor continue conservando-nos no amor do Senhor,
ó Pai, e na união do Espírito Santo, até o dia de cada um aqui, meu Pai, da partida de cada um da vinda de Cristo. É assim que nós oramos, ó Pai, e te agradecemos por mais uma Santa Ceia, de todo o nosso coração, em nome de Jesus, amém. E quem orou com fé, dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que você vai fazer? Da paz do Senhor por irmão que está do seu lado, mas antes, faça assim com as mãos e vamos receber. Pai, a todos eu abençoo com teu amor, com a graça do Filho e com a suave doce consolação que vem do Espírito Santo, para que nós terminemos a semana, meu Pai, e comecemos a semana prática amanhã, no ânimo, no encorajamento, na consolação do Divino Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro e abençoo. Amém. E que as palmas do